Olá, gente! Vamos hoje falar da nossa aula de avaliação de desempenho do nosso módulo de RH. Gente, o que é uma avaliação de desempenho? Como ela é feita? De quanto em quanto tempo? Nós vamos falar isso hoje de uma forma aí resumida, mas para que vocês tenham uma boa ideia do que é, tá bom? De como fazê-la, claro. Gente, a avaliação de desempenho é uma ferramenta muito importante aí na área de recursos humanos, de gestão de pessoas, para conseguir obter o desempenho não só técnico, como também comportamental dos funcionários da empresa. Infelizmente, poucas empresas utilizam, mas a avaliação de desempenho ela é muito importante. Ela é algo assim que vai ajudar muito o RH a aproveitar a mão de obra, a motivar, a bonificar, a premiar, somente através dela. E assim, existe, claro, um trabalho para fazer uma avaliação de desempenho, mas ela pode ser feita uma vez por ano, é o que a grande maioria das empresas que fazem utilizam. Quem vai elaborar é o RH, o setor de RH, e às vezes, dependendo do método escolhido, vai ser o RH junto com a liderança ou até mais pessoas dentro de uma empresa envolvida, tá bom? Então, gente, vamos entender primeiro aí o que é avaliação de desempenho. Eu trouxe algumas teorias aqui no nosso conteúdo, a gente vai ver aqui, e aí nós vamos fazer uma resumida básica nessas teorias, tá? Nesses conceitos que eu trouxe. A avaliação de desempenho, tá aqui no texto, é uma apreciação sistemática do desempenho de cada funcionário na execução de suas atividades, das metas e resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento, que gera muitos efeitos positivos na empresa. Gente, quando a gente fala de sistemática, é porque vai ocorrer sempre, então é como eu disse, uma vez por ano ou cada 6 meses, vai depender de como a empresa pode fazer e utilizar, ok? Vai ser avaliado o potencial, né? Porque, como eu falei para vocês, a gente vai ver nos exemplos, dá para ver o comportamento, mas dá para ver a parte técnica, obviamente, mas muito mais eu acho que é o comportamento, porque as pessoas, gente, acho que vocês já devem ter ouvido, ou eu já falei, ou outras pessoas, que as pessoas são contratadas pela sua competência técnica, pelo seu currículo, mas elas são demitidas pelo comportamento. Então, muitas vezes na empresa é o comportamento que vai acabar atrapalhando, tá bom? Outra forma aí da gente falar sobre avaliação de desempenho é o processo pelo qual as organizações avaliam o desempenho e desenvolvimento do empregado no cargo, né? Então, como que ele está se desenvolvendo, né? Naquele ano ali que passou, como que o empregado ele está trabalhando? Então, isso é muito importante. Às vezes, a empresa ela só se preocupa na contratação, faz uma excelente contratação, faz um processo seletivo bacana, mas nós sabemos que com o passar do tempo, a pessoa pode ir piorando ou melhorando esse desempenho dela na empresa, tá? Outra forma da gente falar sobre avaliação de desempenho nas empresas constitui uma ferramenta de estimativa de aproveitamento do potencial individual das pessoas no trabalho e do potencial de toda a organização. Desse modo, esse processo pode servir também como um artifício para julgar ou estimar o valor, a excelência e as qualidades de uma pessoa e, sobretudo, a sua contribuição para o desenvolvimento da organização. Então, gente, é uma forma de a gente ter documentado, porque muitas vezes o próprio líder, ele vai ali avaliando esse desempenho dia a dia, mas é bacana a gente ter algo documentado, para que não fique só ali naquele dia a dia. A gente saiba se, por exemplo, de um ano para o outro o desempenho do funcionário caiu, se o desempenho melhorou, né? E também conforme a empresa ela vai mudando, de repente a empresa vai implementando mais benefícios. Será que isso melhorou o desempenho dos funcionários ou não? Então é algo que ajuda a mensurar, ajuda a medir esse desempenho, né? Aqui no texto a gente tem, percebe-se através das definições de avaliação de desempenho que se trata de algo bastante complexo, englobando diversos fatores. Na prática, é mais fácil caracterizar a avaliação de desempenho como um sistema de feedback, gente, que oferece informações relativas à concretização bem-sucedida de um plano de mão de obra. Gente, o que é feedback? Feedback é retorno, né? Então, é como se a empresa fosse dar um feedback de como está sendo o trabalho do funcionário para ela,
certo? De uma forma, como eu disse, documentada e organizada, tá? Então, de forma resumida, a avaliação de desempenho, eu vou avaliar como o funcionário está indo na empresa, eu vou avaliar aspectos comportamentais e vou avaliar aspectos técnicos da função dele. Fechado? O próximo conteúdo eu vou mudar aqui onde eu estou aparecendo para vocês, né, para não atrapalhar. Agora eu vou ficar aqui em cima e a gente vai falar de alguns métodos, tá? Existem vários, a empresa ela vai adotar um que seja melhor para ela, que venha a trazer mais informações do que ela precisa, certo? E tem alguns casos que a empresa ela vai usar dois métodos juntos, numa mesma avaliação. Vamos lá, gente, ó. É possível realizar a avaliação de desempenho de várias formas, desde formas mais tradicionais às mais modernas. Dentre os vários métodos tradicionais de avaliação de desempenho, passaremos a citar os mais utilizados de acordo com quem? Chiavenato, Hidalberto Chiavenato, né? Que é um dos grandes autores brasileiros que fala sobre gestão de pessoas, sobre recursos humanos e também sobre administração. O primeiro método que a gente vai falar faz parte de um dos métodos mais tradicionais. Depois eu vou citar aqui para vocês dois métodos mais modernos, certo? Escala gráfica, gente, utiliza fatores de avaliação definidos com antecedência e com uma graduação, sendo que é baseado em uma tabela de dupla entrada, né? Na primeira coluna, olha só, deixa eu aumentar aqui, vou aumentar aqui para vocês verem, ó, na primeira coluna são colocadas as variáveis que serão avaliadas. Aqui, ó, por exemplo, pontualidade, assiduidade, trabalho em equipe. Gente, o que é uma pessoa assídua? É uma pessoa que está sempre presente, tá bom? Então, assiduidade é uma pessoa que está sempre presente, ou seja, uma pessoa que não falta, né? Então, a gente tem aqui, ó, no caso, é um exemplo que eu peguei, tá aqui a fonte, né? Ó, eles dividiram aqui, ó, desempenho do cargo, características individuais, produtividade. Então, fala aqui, ó, quantidade produzida por período. Aí tem a escala, aqui, ó, muito pouca, pouca, média, alta, muito alta, certo? Qualidade, ou seja, exatidão e ordem no trabalho, muito baixa, baixa. Então, é isso que é a escala gráfica. Esses quadradinhos que a gente vê aqui, vai ser possível escolher dentro do que está sendo pedido se a pessoa tem muito ou pouco ou médio, certo? Qual que é a vantagem aqui dessa avaliação em escala gráfica? É que ela é bem fácil de fazer, gente. Dá para pegar esse método na internet, dá para você montar e você adaptar conforme a necessidade da empresa. E uma outra ferramenta, gente, eu posso imprimir, né, essa avaliação de desempenho e pedir, no caso da escala gráfica, para o superior imediato preencher, né? Pode ser uma das formas, ou eu posso até usar o Google Formulários, gente, que já vai fazer tudo de forma eletrônica para mim e depois já vai trazer as informações. Também dá para fazer dessa forma. Mas tem softwares específicos só para avaliação de desempenho. Então, se a empresa tiver interesse, ela pode buscar esses softwares, tá certo? Vamos continuar aqui. Então, a escala gráfica é isso. Eu vou colocar o que eu quero saber, o que eu quero avaliar, e depois eu coloco essas escalas que, como vocês viram nesse modelo, não precisa ser as mesmas palavras, né? Aqui nas características individuais, deixa eu mostrar novamente, ó. Relacionamento interpessoal, capacidade de se relacionar. Tem aqui, ó, muito pouca, pouca, média, e repete o lá de cima. Mas já no de baixo, ó, criatividade, capacidade de criar novas ideias. Já mudou os nomes aqui, ó. Sempre tem, quase sempre, algumas vezes. Porque essa resposta ela vai variar de acordo com o que está sendo pedido, mas sempre tem o quê? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco opções para ser respondido de cada um dos itens, né? Então, eu tenho que escolher uma dessas cinco. Beleza, gente? Aí nós temos aqui o outro método, que é a escolha forçada. Neste método, o desempenho dos colaboradores é avaliado através de blocos de frases descritivas. Blocos de frases descritivas que focalizam aspectos do comportamento. O avaliador pontua cada frase com mais ou menos, de acordo com o desempenho do avaliado. Então, vai ser colocado geralmente uma frase afirmativa, né? Fica mais fácil, mas se a pessoa quiser colocar negativa também, mas fica mais fácil de entender.
E aí você vai colocar se ele é mais ou menos daquela frase. Por isso que chama escolha forçada. Aqui vocês viram, não tem graduação. Olha só aqui, ó, não tem graduação. Ou é mais ou é menos. Então aqui, ó, na primeira, ó, apresenta produção elevada, ou ele apresenta muita, né, mais, ou não apresenta, é menos. Então, assim, essa escolha forçada, ela também é bem fácil de fazer. Posso usar também o Google Formulários, posso usar também uma folhinha onde eu faço a impressão. O ruim é que, às vezes, o funcionário ele é mais ou menos, né? Então, eu não vou conseguir ter isso nessa escolha forçada, tá bom? Então, segundo método tradicional de avaliação de desempenho. Terceiro método, ó, pesquisa de campo. Esse método consiste numa entrevista com os gerentes ou superior imediato do avaliado. Procura levantar as causas, origens e motivos do desempenho através da análise de fatos e situações. Resumidamente, para realizar este método, o superior imediato utiliza uma avaliação por escalas. Então, eu vou usar lá, olha quando eu falei que a gente podia usar dois métodos. Você vai usar o método de escala dentro do método de pesquisa de campo, né? Procurando levantar os pontos mais fortes e fracos do colaborador. Depois, o gerente ou profissional de RH analisa a avaliação de desempenho, em seguida ocorre a elaboração de um planejamento conjunto de acordo com a necessidade do avaliado. Nele poderá ocorrer o treinamento e desenvolvimento. Então, olha só, aqui a gente já está explicando o que acontece depois de uma avaliação de desempenho. Não adianta a empresa pegar, faz a avaliação de desempenho, tem todo o trabalho e depois não utiliza a avaliação para melhora na empresa. Então, assim, viu que não está legal alguma coisa, o RH ele vai ajudar a desenvolver esse plano para melhorar essa mão de obra daquele funcionário, para melhorar alguns aspectos. E o gerente, o superior imediato, vai passar essas informações. E dentro disso, o que pode ser passado? Um treinamento de desenvolvimento, uma movimentação do avaliado. Gente, o que é uma movimentação do avaliado? De repente a pessoa está num setor e ela não está se dando bem, né? De repente ela está num setor que, por exemplo, precisa de agilidade, que é o setor de produção, mas ela precisa, e ela não é ágil. Só que ela é muito detalhista. Gente, eu não preciso demitir essa pessoa. Se eu identifiquei isso, eu posso muito bem movimentar essa pessoa para o setor de qualidade. Poxa, ela é detalhista, na qualidade eu preciso dessa característica e já na produção eu preciso de mais agilidade. Então, é só fazer essa movimentação. E objetivos desejados ao mesmo. Ao final, o gerente repassa o plano de ação ao funcionário e faz o acompanhamento. Então, gente, é necessário que a empresa ela faça esse feedback depois, mas só falando do método pesquisa de campo, então vai ser feita uma entrevista com o superior imediato. O RH faz a entrevista, então não é o superior imediato que responde direto. Geralmente é usado o método de escala gráfica, então o RH, perdão, ele vai chegar o profissional de RH vai chegar para o gerente, ou superior daquela pessoa, e vai falar, olha, eu vou fazer a avaliação do fulano. Aí ele vai responder, certo? Então, envolve aí duas pessoas fazendo a avaliação de forma direta, no mínimo. O próximo método, terceiro que a gente vai falar, é o método de incidentes críticos. É o método que busca as características extremas, por isso o nome. Avalia os desempenhos positivos e negativos de acordo com cada tarefa. Ele visa principalmente medir a eficácia ou não na realização do trabalho. Gente, o que é eficácia? Eficácia é fazer o correto, é fazer o que foi proposto, o solicitado, certo? Então, no modelo aqui, deixa eu abrir aqui na tela para a gente poder ver, olha como é que fala. Aspectos excepcionalmente positivos. Facilidade de trabalhar em equipe, tem caracteres de liderança, então aqui a gente vai marcar se a pessoa tem esses aspectos. Qual a parte ruim dessa avaliação? Ela parece um pouquinho com a escolha forçada, né? Porque a gente vai colocar o que é positivo e o que é negativo. E ela é um pouco fechada, então eu não consigo lançar informações aí diferentes daquele profissional, né? Pode ser que ele tenha alguma informação que eu não detalhei aqui, certo? Mas ela também é um método bem fácil, é só montar direitinho, imprimir ou fazer através do Google Formulário, que também dá, certo? Gente, terceiro, deixa eu ver, quarto, deixa eu ver, já é o quinto, né? O quinto método aqui, ó, de avaliação de desempenho no caso dos métodos tradicionais, né?
Listas de verificação. É o método que consiste num checklist. O que é um checklist? É uma lista de checagem, certo? Dos fatores de desempenho a ser considerados por cada colaborador, sendo que esses fatores recebem uma avaliação quantitativa. Quantitativa, números, como a gente pode ver no exemplo aí. Esse método é uma simplificação do método de escala gráfica. Então, ao invés de eu ficar escrevendo aquelas palavras para classificar de 1 a 5, eu já coloco o número direto, onde eu sei que 1 é menos, obviamente, e 5 é porque a pessoa tem mais daquilo. Então, de novo, eu vou vir com geralmente frases na afirmativa. Comunicação eficiente? Se o funcionário tem muita, eu vou colocar 5. Mais ou menos, 3. Não tem quase nada? 1. E também é um método bem simples de ser aplicado. Certo, gente? Gente, esses são os métodos tradicionais. Tem alguns outros, mas queria que vocês conhecessem esses, para vocês entenderem um pouco mais sobre a avaliação de desempenho. Aí aqui, ó, eu vou citar para vocês dois métodos mais modernos, tá? Nós temos a avaliação 360 graus, né? Gente, 360 graus, para quem é bom de matemática, vai saber me responder que é o quê? É um círculo, certo? Então, essa avaliação é conhecida também como feedback 360 graus, feedback com múltiplas fontes e avaliação multivisão. O colaborador recebe feedbacks simultâneos de diversas fontes ao seu redor. Ele pode ser avaliado por seus pares de trabalho. Então, olha só, nós vamos ter que escolher algum método tradicional. Então, pode ser a escala gráfica, pode ser a lista de verificação. E vou pedir para várias pessoas responderem da mesma pessoa. Então, vou pedir para várias outras pessoas responderem do mesmo funcionário. Quem é que vai poder responder? O par de trabalho. Quem é um par de trabalho? É uma pessoa que trabalha ali próximo daquele funcionário, na mesma função, geralmente, ou em funções de mesmo nível, né? Então, um estagiário está no mesmo nível de um auxiliar, então o auxiliar pode responder sobre ele e o estagiário pode responder sobre o auxiliar depois, certo? A gente tem também os superiores, que vão responder, obviamente. Subordinados, então, se essa pessoa ela for um líder, ela tem pessoas abaixo dela, que a gente chama de subordinados, vai responder também a avaliação sobre ela. Clientes externos e clientes internos. O que é clientes externos, gente? Externos, obviamente, é o cliente mesmo da empresa. Já o cliente interno são setores. Um setor, gente, trabalha para o outro dentro de uma empresa. Então, por exemplo, o setor de logística, ele só tem trabalho se o setor de vendas fizer lá as vendas, para ele poder separar os produtos, coisa e tal. Ele também, o setor de logística também recebe trabalho da produção, dependendo do estilo da empresa. Se é uma empresa que produz para deixar em estoque, ele vai receber também serviço aí da produção, certo? Então, logística é cliente interno, né? Na verdade, logística é cliente interno de vendas, certo? Então, isso é cliente interno. E, por último, a própria pessoa também vai fazer a avaliação dela. Então, vamos contar aí, ó. Se a gente tiver a avaliação de todos aí, ó, pares 1, superior 2, subordinado 3, cliente externo 4, cliente interno 5, mais a pessoa. São 6 pessoas avaliando uma única pessoa, né? Então, aí vai ter que ser feito, claro, um balanceamento, porque assim, o que é legal dessa avaliação? Tem pessoa, gente, que ela é legal com quem está acima, mas com quem está abaixo ela pisa. Então, por isso que é muito bacana essa avaliação. Tem gente que muda o jeito de tratamento dela quando ela está dependendo com quem ela está lidando, né? Então, por isso que ela é muito completa. Dá trabalho? Dá um pouquinho mais, principalmente se for no papel. Nesse caso da avaliação de 360 graus, é bacana que a empresa tente fazer de uma forma mais assim, num software ou pelo menos no Google Formulário, para poder já ter aí a compilação das informações de uma pessoa, porque fazer no papel vai dar bastante trabalho, certo? Mas é uma das avaliações mais utilizadas hoje. E o segundo método mais moderno, gente, é a avaliação por objetivos. Essa aqui é bem simples, vocês vão ver. Consiste na negociação e no estabelecimento de metas individuais ou de grupos, ou até das duas, né? Entre os executores das tarefas e os respectivos líderes. Então vamos lá, gente, nós vamos combinar antes
Vai ser falado, olha, existe essa meta, né? Vocês concordam, concordam, e é com base na meta que eu vou avaliar vocês, vou avaliar o desempenho de vocês. E é uma espécie de contrato bilateral de resultados. É um método objetivo e voltado para o futuro. É um ciclo, pois consiste em definir objetivos e responsabilidades, desenvolver padrões de desempenho, avaliar o desempenho e redefinir objetivos. Por isso é crucial que exista meios de motivação das pessoas através de recompensas materiais ou simbólicas. Vamos resumir isso daí. Olha só, então, eu vou avaliar os funcionários por conta das metas. Primeiro, para que eu avalie isso, o funcionário precisa estar de acordo para que ele entenda que aquilo é a avaliação dele no trabalho que ele executa. Outra coisa, depois que atinge uma meta, vai ter novas metas, né? Não tem como parar. Então, por isso que fala que é um ciclo. Só que a questão de estabelecer metas é algo que precisa de motivação constante. Desculpa, gente, é algo que precisa de motivação constante. Então, por isso que aqui no final fala de recompensas materiais ou simbólicas. Gente, recompensa material é dinheiro, é tudo, né, uma viagem, um produto em si que a empresa vai dar se a pessoa atingir ou aquele grupo atingir. Já a simbólica é como se fosse mais ou menos um elogio. Um exemplo que eu gosto de usar é, por exemplo, o funcionário do mês, né? Então, o funcionário do mês, ele é uma recompensa simbólica, porque você vai estar lá, a foto da pessoa, como um bom funcionário e tal, para todo mundo ver, e aquilo, é claro, que enche o ego e também motiva muitas pessoas, ok? Então, essa é a segunda forma de avaliar, porque hoje em dia, a gente chama de moderno, porque hoje em dia as pessoas são avaliadas, assim, pelo que elas alcançam, certo? Gente, então, essa é a nossa aula de avaliação de desempenho. Espero que vocês tenham compreendido o que é uma avaliação de desempenho e que se vocês forem trabalhar com isso ou forem líderes, que vocês possam utilizá-la, tá bom? Obrigado!